Voltamos aqui, pessoal, com o nosso Espaço Heráclito. Hoje um debate machadiano. E ao final do primeiro bloco, nós estávamos aqui conversando, o professor João César e eu, sobre essa... nós estávamos começando a mostrar o sistema machadiano, como Machado imbricava formas europeias de temporalidades distintas para forjar o seu próprio sistema literário. Mas isso, pessoal, vai ser justamente o fim do nosso debate quando nós chegarmos à proposição do professor João César de tentativa de leitura a partir da voz machadiana por si própria. Antes disso, o professor João estava falando para nós que para se chegar ao Machado, e nós hoje, para nós chegarmos ao Machado, a gente passa por uma série de sentinelas da fortuna crítica aqui, entre aspas. Vamos fazer uma caracterização histórica dessas vozes de leitura do Machado. Como é que você traçaria para nós uma genealogia dessa fortuna crítica, professor? Comecemos com o século XIX. Uhum. Então, os seus espectadores se interessarão por esse livro, provavelmente. Olha aqui, Machado de Assis, Roteiro da Consagração, com organização do Biratã Machado. Está aqui para vocês, pessoal. Esse é um livro que, pela primeira vez, reuniu todas as críticas publicadas durante a vida do Machado. E o título é bastante revelador. Esse é um livro, então, de crítica em vida. Exatamente. Tá. E o título é revelador. Foi muito efervescente, Foi. Você diria? Foi muito efervescente? O título é revelador, é um roteiro de consagração. Tá. O Machado começa a publicar muito jovem, ele publica já aos 15 anos de idade e continua publicando até o ano de sua morte, 1908. Isso é um dado muito importante para compreender a importância do Machado como autor matriz. O Machado nasce em 1839. Se adotarmos, por economia de tempo, uma perspectiva bem tradicional, o romantismo brasileiro, a primeira geração romântica, tem a seu batismo geralmente associado ao ano de 1836. Quando é publicada em Paris a revista Niterói, revista brasiliense, e o Gonçalves de Magalhães publica o livro de poemas Suspiros Poéticos e Saudades. Machado nasce 3 anos depois. Machado chega a publicar poesia romântica. E o Machado publica até 1908, o seu último romance, Memorial de Aires, é publicado no ano de sua morte. Em outras palavras, o Machado é um caso excepcional de um autor cuja vida e cuja trajetória intelectual praticamente coincide com a gestação da literatura nacional. O Machado foi, assim, um partícipe e um testemunho privilegiado da própria formação da literatura brasileira. E mais do que isso, o Machado principia a ter destaque inicialmente pela crítica literária. É como o Machado conhece, digamos, além da poesia, uma primeira consagração e um primeiro reconhecimento do seu talento como crítico literário. Portanto, o Machado foi o primeiro leitor sistemático da tradição da literatura brasileira que lhe era imediatamente anterior. Um dos ensaios mais importantes sobre José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Antônio José, o judeu, o dramaturgo, são ensaios do Machado de Assis. Um dos textos definitivos sobre a configuração, a ideia de literatura brasileira é O Instinto de Nacionalidade, escrito pelo Machado em 1874 para uma revista publicada nos Estados Unidos. Então o Machado é um autor estratégico, não apenas porque sua trajetória coincide com esse processo da própria formação da literatura brasileira, mas porque ele foi o primeiro leitor sistemático desta mesma tradição que se formava. Isto para não mencionar que ele foi o primeiro autor brasileiro a ter uma leitura sistemática e crítica do conjunto da tradição ocidental. E nessas décadas do século XIX, que imagem machadiana foi saltando aos olhos e que seria posteriormente desconstruída, por exemplo, no século XX? Que figura machadiana foi sendo cristalizada pela fortuna crítica? Há uma consagração em todo o século XIX. Tá. Repito, o título do livro do Biratã Machado é sintomático. De fato, o que se palmilha ao ler o livro é o roteiro de consagração do Machado, que tem um crítico que se torna uma espécie de porta-voz ou de síntese dessa consagração. É o José Veríssimo, amigo dileto do Machado, fundador, junto com ele, da Academia Brasileira de Letras, em 1897, e um dos grandes críticos do século XIX, junto com Silvio Romero. E o José Veríssimo se caracterizou por uma análise psicológica dos romances machadianos e por uma tentativa de compreender o Machado a partir de olhos universalizantes. O Machado trataria, sobretudo, do drama humano.
Uma ruptura ou um ruído nessa consagração ocorreu com Silvio Romero, que em 1897 publicou um livro brutal, um dos maiores equívocos da crítica literária de todos os tempos, não apenas brasileira, mas um livro que, se é lido pelo avesso, se revela muito interessante. O livro se chama Machado de Assis, um estudo comparativo. E todo o livro se explica pelo subtítulo, porque o estudo comparativo do Silvio Romero era com Tobias Barreto. E o Silvio Romero escreveu o livro para provar que o Tobias Barreto era melhor poeta, pensador mais profundo e escritor mais talentoso. O tiro sai pela culatra. O Silvio Romero oferece ao leitor longas passagens do Tobias Barreto e o leitor apenas se convence de que o Machado de Assis é muito superior. Esse é, digamos, uma ruptura, um ruído, mas um ruído fundamental. Porque o ponto principal do Silvio Romero é que o humor, é que a visão irônica, o caráter sardônico da visão do mundo machadiana seria um transplante mal realizado da literatura inglesa. E isso criou uma tradição, e agora passamos para o século XX. Isto criou uma tradição que foi muito prejudicial ao entendimento profundo da obra machadiana. É uma tradição que domina as décadas iniciais do século XX, e é a tradição do Machado como absenteísta, ou seja, o Machado como um grego no Brasil, o Machado, sobretudo, como um universalista, muito pouco interessado com as vicissitudes concretas da realidade brasileira. A primeira pessoa a romper com essa ideia foi um dos mais importantes líderes do Partido Comunista Brasileiro, Astrogildo Pereira, que em 1939 publica um ensaio inovador mostrando como os romances machadianos, ao seu modo, com um olhar oblíquo, são uma espécie de radiografia do segundo reinado brasileiro. O olhar da Capitu ali, o olhar cigano oblíquo, exatamente, mostrando que o Machado estava enraizado na localidade. Exatamente. Aí, mas só para completar, porque é uma história belíssima em relação ao Astrogildo Pereira. Quando o Machado, no dia da sua morte, ele é visitado por um jovem. E isso é uma belíssima crônica que é contada dizendo isso. Esse jovem se aproxima da cabeceira do Machado, literalmente do leito de morte do Machado, e apenas agradece ao Machado por toda a obra que ele havia produzido. Muito tímido, é um jovem de 14, 15 anos, de imediato sai, muito comovido com a cena, sai da casa do Machado no Cosme Velho e ninguém sabia quem era esse jovem. Esse jovem era o Astrogildo Pereira. Essa história é uma história famosa e ele, inclusive, se lamenta por não haver ninguém ali à beira do leito do Machado, não é isso? Havia alguns amigos. E, inclusive, há uma crônica que relata. É curioso, dada a importância e emulação do Machado ao longo de todo o século XIX ali. Mas é uma história muito bonita essa do Astrogildo Pereira. E, professor, você trouxe aqui uma questão de que a leitura do Silvio Romero fala que a ironia machadiana seria algo deslocado e com pouca coloração para a criticidade local. Isso, exatamente. Aí eu vou, para trazer aqui as leituras fundamentais do século XX, o professor Roberto Schwartz, aqui da Universidade de São Paulo de Campinas, vai justamente fazer uma leitura que desconstrói profundamente essa visão do Silvio Romero ao utilizar o fator da ironia, ou o fator daquilo que ele chamaria de volubilidade da forma, como um grande mecanismo de leitura imanente, mediada pela estética machadiana, de todo o contexto de volubilidade social do Brasil. Isso. Essa leitura, aí eu gostaria até que você se posicionasse. Você acha que é uma leitura profícua da obra do Machado? Quais seriam as contrapartidas, por exemplo, professor Alfredo Bose e outras leituras que você pudesse mencionar, para nós já chegarmos a essa blindagem que vai dificultando, de certa maneira, a que nós cheguemos ao sistema machadiano por si só? Sim. Essa é uma questão muito importante. Em 1978, o Roberto Schwartz publicou Ao Vencedor as Batatas, que tem um subtítulo que ajuda a compreender o projeto da obra, que é a forma literária e o processo social. É parte do subtítulo. E a obra do Roberto Schwartz foi fundamental para resolver esse longo problema, essa persistente ideia de que o Machado de Assis era alienado ou, no mínimo, absenteísta. Então, durante muito tempo, na crítica literária brasileira, opunha-se, o que é uma tolice, Lima Barreto e Machado de Assis. Nem não tão preocupado com a forma, porém profundamente imbuído das contradições da sociedade, o outro, esmerando-se na forma, mas não necessariamente atento para os paradoxos da realidade brasileira. O Roberto Schwartz mostrou, inicialmente, em Ao Vencedor as Batatas, que isso era um grave equívoco.
porque havia na estrutura profunda da obra machadiana, isso ele mostra na análise dos 4 primeiros romances, uma crítica feroz e muito clara à estrutura social do agregado e a todos os limites que as situações amorosas conheciam na sociedade patriarcal e na sociedade escravocrata de então. Daí vem a célebre ideia, a célebre noção das ideias fora do lugar, que é uma noção muito mal compreendida. Porque o que o Robert Schwartz quer dizer, se eu compreendo, é que as ideias fora do lugar não se trata de nenhuma espécie de platonismo, é apenas o lugar próprio das ideias numa sociedade desigual. Ainda hoje, Flávio, isso acontece. Ele quer dizer o seguinte, a elite brasileira, pós-independência, aferra-se ao liberalismo para afirmar-se internacionalmente. Se somos todos uma nação, se o Brasil é uma nação liberal, então estamos no concerto das nações do século XIX. É interessante pensar a coloração local das ideias, no livro do professor Robert Schwartz, depois o mestre na periferia do capitalismo, retomando, por exemplo, o título do Benjamin, um lírico no auge do capitalismo, que é a Lira sobre Baudelaire, e no caso o professor Roberto sobre Machado, vai falar que por exemplo, um grande liberal brasileiro é um escravocrata. Ou seja, o liberalismo brasileiro está calcado justamente na contradição. Mas é muito importante compreender o que o Robert Schwartz de fato está dizendo. É que não há contradição. Não há contradição. O liberalismo é usado como discurso para validação internacional do projeto da independência. Agora, internamente, o discurso é escravocrata porque os públicos não são o mesmo. Uma coisa é você se apresentar internacionalmente, tomar chá das 5 horas da tarde na Inglaterra e dizer I'm a liberal man. Outra coisa é você empunhar o chicote pelo cabo na fazenda de Vassouras exigindo produtividade dos escravos. Então, estar fora do lugar é o lugar próprio de uma sociedade esquizofrênica. Essa contradição é pressuposta para a reprodução do sistema capitalista na sua periferia. Ainda hoje, os nossos colegas na universidade são muito democratas. Quando nós vamos jantar com eles no restaurante e o garçom traz o prato, eles são incapazes de interromper a conversa e dizer muito obrigado. Eles continuam conversando como se ninguém tivesse aparecido. Em 2014, as ideias continuam fora do lugar. Então, essa foi a importância da obra do Robert Schwartz, que ele completou numa análise brilhante das Memórias Póstumas de Brás Cubas, a partir da ideia da volubilidade estrutural da forma como uma crítica desse mesmo procedimento da elite. É uma obra muito profícua que ajudou a resolver de maneira definitiva esse falso dilema do absenteísmo ou não do Machado. O Alfredo Bozzi tem uma outra obra igualmente importante com uma ênfase diferente. O Alfredo Bozzi tem um grande interesse na inserção do Machado numa tradição mais ampla, que é a tradição do moralisme francês. E é bem importante compreender que aqui moralisme nada tem a ver com moralismo, no sentido conservador, de bons costumes. Moralisme aqui é etimológico, é mores, costumes. É a tradição do moralismo francês de preocupação com o comportamento humano, com a dimensão propriamente humana da experiência literária, que por ser uma dimensão propriamente humana, tende a ser mais antropológica do que histórica. Então esse é um ponto de divergência entre a obra de Schwartz e a obra do Alfredo Bozzi. Se você me perguntar como é que eu me posiciono em relação a isso, eu não me posiciono. Me parece que a tarefa da universidade é produzir conhecimento. A tarefa da universidade, de um professor como eu, que é de uma outra geração, eu não sou da geração nem de Schwartz, nem do Alfredo Bozzi. Eu não tenho por que brigar as brigas deles. Eu não tenho por que situar-me em relação às polêmicas que eles travaram. A tarefa da universidade é produzir conhecimento. A tarefa da minha geração é produzir novas polêmicas. É entender profundamente a importância do Robert Schwartz, do Alfredo Bozzi e de tantos outros, mas a tarefa da universidade é produzir conhecimento. Produzir conhecimento quer dizer criar o seu próprio modelo de leitura. Isso é interessante. Dentro dessas divergências profundas que você retratou aqui, para nós pensarmos os debates da fortuna crítica machadiana, me parece que se nós tentarmos remontar ao sistema machadiano, como é a sua proposta, me vem à tona aqui um aforismo do Oscar Wilde, em que ele dizia o seguinte: quando os críticos discordam entre si, o artista concorda consigo mesmo. Eu venho pensando nisso eu fico pensando o seguinte: o sistema machadiano tenta se estruturar até de uma maneira antissistêmica para propor aberturas de arejamento, de modo que ele possa ser contradito
dentro de suas próprias concepções, de modo que ele possa ser arejado e continuar vivo, como você está colocando. De que maneira, agora, nos aproximando da sua própria concepção de leitura do Machado, já está pressuposto no movimento de constituição da obra essa possibilidade de uma voz ser posta, ser dita, para depois ser desdita, assim como ocorre na estrutura da universidade. Você fez uma crítica muito interessante, não só à fortuna crítica, como à estrutura da universidade, que muitas vezes se estabelece como ramos de divisão, ramos da divisão social do trabalho, de modo que um autor que estude com determinada tendência não possa se denegar e buscar uma outra tendência, ainda que o seu objeto o faça. Se eu bem entendi o que você está colocando, professor João, é que a primazia do objeto Machado de Assis, da obra de Machado, muitas vezes tende a ser preterida em função de uma metodologia. Estou correto nisso ou não? Quanto tempo dispomos ainda? Olha, perguntar aqui para a Roberta, nós temos 6 minutos, professor. Para concluir? Isso, não, é um longo tempo aqui, televisivo, 6 minutos. Então, eu vou ser bastante sintético. Em relação aos estudos literários machadianos, os estudos literários machadianos são muito ricos e produziram uma fortuna crítica considerável que não pode ser ignorada. Mas nós vivemos hoje uma embarrada de Shoah. Essa fortuna crítica é tão poderosa e é tão rica que muitas vezes o que não se realiza é um retorno ao sistema literário Machado de Assis. O que é o sistema literário Machado de Assis? A ideia básica é que deve ser possível reler as 5 décadas de produção do Machado, fazendo uma leitura cruzada de todos os gêneros que o Machado adotou. E o Machado escreveu em todos os gêneros, apólogos, fábulas, traduções, imitações de poesia, poesia, crônica, romance, conto, correspondência. O Machado é literalmente uma máquina de escrita, e uma máquina de escrita que é um processador de leitura. O Machado é o mais poderoso software da cultura brasileira de todos os tempos, no sentido de ser capaz de processar dados, de processar leituras e de escrever com os olhos. O Machado nos ensinou que um escritor começa a escrever com os olhos, no próprio ato de leitura. Então, o que eu tentei fazer no livro foi reconstruir os campos semânticos da obra machadiana. Se alguém se deu o trabalho de fazer como eu fiz durante 10 anos, de ler e reler toda a obra machadiana e começar a notar como é a utilização do Machado na metáfora do olhar, ela muda radicalmente a partir do final dos anos 70 e explode em Dom Casmurro. Como é no Machado o tratamento do ciúme e do adultério? O tratamento muda radicalmente a partir de meados da década de 70. Eu fiz o levantamento de vários campos semânticos utilizados pelo Machado, de vários temas tratados por ele, e pude mostrar que a partir de meados dos anos 70, uma transformação se insinua, mas ela continua enclausurada numa certa imagem que o Machado tem na sociedade. Ele é ainda chamado, em 1878, de Machadinho. Em 78 acontece um evento epocal para o Machado. É o êxito incomparável de O Primo Basílio no romance de língua portuguesa. O que eu tento mostrar no livro é como, a partir desse momento, o que era apenas um esboço, uma semente, uma possibilidade, uma alternativa não trilhada pelo Machado, transforma-se num sistema literário cada dia mais consciente. É a emulação. No espírito clássico, na ideia da tradição clássica, parte-se sempre, na obra de arte, da imitatio, da imitação de um modelo que é uma auctoritas, uma autoridade. E um autor, um auctor, só se transforma em autor quando ele domina a auctoritas, a tradição do gênero que lhe antecede. Mas não basta imitar. A imitação não é um valor em si, na retórica clássica. Ela é apenas o primeiro passo. O segundo passo necessário é a emulatio, a emulação, o desejo de oferecer para aquele modelo algo que no modelo não está, sem com isso implicar a ruptura da vanguarda em nenhuma circunstância. Nos mantemos no coração da traditio, mas a ela acrescentamos algo que depende do nosso talento, depende da nossa disciplina, depende da nossa técnica, no caso do Machado, literária. Então eu tentei mostrar no livro como, a partir de 1878, o vocabulário da emulação domina a obra machadiana, na análise que ele faz do Eça de Queiroz, e a partir desse momento, que é 1878, a partir desse momento, o Machado, em 1879, publica apenas 5 textos. Em todos os textos eu mostro a emulação domina. Memórias Póstumas de Brás Cubas traz a emulação para a superfície do texto. E, posteriormente, o Machado, em 1896, relança, no prefácio, a terceira edição
de Memórias Póstumas de Brás Cubas, escreve o seguinte: e isto é uma página que poderia estar em qualquer autor clássico antes do romantismo. Ele diz: o que faz do meu Brás Cubas um autor particular é o que ele chama de rabugens de pessimismo. Há na alma deste livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero, e o decisivo vem agora, que está longe de vir de seus modelos, mas os modelos há. É taça que pode ter lavores de igual escola, mas leva outro vinho. O que eu tentei fazer, então, respeitando a importância da fortuna crítica machadiana, foi fazer um mergulho profundo na obra machadiana, retirando do texto machadiano o vocabulário que é propriamente machadiano. E se é uma descoberta que creio que é uma descoberta deste livro, é que eu mostro que sistematicamente o Machado desenvolve o que eu denomino de poética da emulação, que explode no romance do século XX. Aqui, na nossa periferia, na nossa circunstância não hegemônica, o Machado reinventa a literatura ocidental. E pode fazê-lo em boa parte porque ele está na periferia. Olha, isso é bem interessante. Retoma, o professor João retoma uma série de pressupostos do Schwartz, fazendo uma emulação, digamos, nesse princípio de que se parte de uma dialogia para tentar superá-la dialeticamente. E eu volto a mencionar aqui o livro Machado de Assis, por uma poética da emulação do professor João César, lançado pela Civilização Brasileira. E vale frisar que dentro desse sistema machadiano, nós temos aqui uma referência metalinguística e intertextual, porque a sua tentativa de reencontrar um sistema parte também da noção de que se perdeu, ao longo da construção dessa importante fortuna crítica, também o fato de que o Machado se configura como um sistema literário para além daquilo que foi dito sobre esse sistema que deve ter sido levado em conta. Se perdeu algo que a universidade muitas vezes diz que faz, por um lado, mas se perde a noção da primazia do objeto machadiano que você está tentando recuperar. Para retomar o Nietzsche, o Machado continua sendo o nosso póstero. Olha, pessoal, infelizmente a gente chega ao fim aqui do nosso Espaço Heráclito. Poderei convidar o professor João para um novo debate, para nós continuarmos a falar sobre Machado. Professor, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo diálogo. E aí, lembrando a vocês que todos os programas do Espaço Heráclito ficam à disposição na TV UOL e eu venho subindo os programas para o YouTube aí, pessoal. Então até a próxima segunda-feira com mais um Espaço Heráclito. Um abraço para vocês, tchau, tchau.